Davi, ele era mal visto por algumas pessoas, né? E entre essas pessoas está esse Simei aí. Simei, como o próprio texto diz, ele era um benjamita da casa de Saul. Não era alguém dali da antiga realeza que se sentia traído pelo rei Davi. Na verdade, quando você vai olhar o livro, tem um episódio mais à frente, no livro de 2 Samuel, que na verdade aconteceu antes desse episódio do Simei tirando pedras em Davi. Lá para o capítulo 20, o livro de Samuel vai dizer que quando Davi ainda era, digamos assim, guerrilheiro, se tornando rei, vieram uns gibeonitas, que eram um restinho de cananeu que fez uma aliança com Josué, lá no deserto ainda, e eles se sentiram muito maltratados quando Saul era rei. E aí esses gibeonitas falaram assim: olha, a gente quer vingar a casa de Saul. E o Davi deixou eles fazerem o que eles queriam fazer. O que eles fizeram? Eles mataram pelo menos 7 filhos de Saul que tinham restado ainda no reinado de Davi. E dessas pessoas sobreviveu o Simei, né? Então, Davi se tornou aquele rei poderoso no nome do Senhor, e esse homem carregava essa mágoa com ele. Esse mesmo Simei depois, quando ele viu que o Davi, naquela hora que estava fugindo do Absalão, quando ele viu que o Davi ia voltar, ia prosperar, né, o Absalão ia quebrar a cara, ele vai e procura o Davi, pede desculpas pelas besteiras que ele falou, mas na verdade era mais para ele se defender. Ele e milhares de benjamitas com ele. E Davi fala assim: não, você não vai morrer, nem onde vocês vão morrer, vocês vão sobreviver. Vocês vão ficar aí. Mas o Davi, já velhinho, lá em 1 Reis, entre o capítulo 1 e 3, vai chamar o Salomão, que estava para assumir o trono, e vai dizer para o Salomão: olha, tem 3 pessoas que me deram um trabalho aqui no meu reinado. Uma delas é o Simei, né? E você, meu filho, com a sabedoria que você tem, você vai saber o que fazer para dar um fim nessa questão do Simei. Aí o Salomão assume o reinado e dá uma ordem para o Simei: olha, você vai morar aqui em Jerusalém, daqui você não vai sair não. Se você atravessar o Rio Jordão, você for para outras bandas, fica sabendo que você vai morrer. Eu vou mandar te matar, eu vou ter que te executar. Era assim que as coisas funcionavam antigamente, assim no bom lugar, né? Ninguém tinha autoridade sobre a vida das pessoas. E aí o Simei conseguiu cumprir esse acordo durante 3 anos. Mas no 3º ano que ele estava morando só na região de Jerusalém, 2 escravos dele fugiram e ele saiu da região de Jerusalém para ir atrás desses escravos. Aí o Salomão, olha, na verdade era um pedido do Davi, né? Já morto. Você não cumpriu o acordo, então tu vai morrer. E esse Simei morreu. Isso só para vocês entenderem o contexto de quem é esse Simei. Mas na verdade o próprio nome Simei, né, você tem pelo menos 2 significados. Simei, a palavra hebraica significaria Deus é a fama, ou Jeová é a fama. Mas também era uma expressão que significa escuta-me. E parece que essa expressão, ouve-me, né, me dá ouvidos agora, escuta o que eu vou te falar. Essa expressão se tornou bem evidente ali naquela hora, que o Davi estava fugindo do próprio filho. Quem conhece a história de Davi sabe que, apesar de ele não ter sonhado com nada do que ele acabou se tornando, de guerrilheiro ele se torna um rei poderoso, tem uma missão até espiritual de banir da terra todos os herdeiros espirituais que formavam principalmente os povos cananeus, né? Os jebuseus, somente os jebuseus que habitavam na antiga Jerusalém, né? O pessoal que habitava em Hebron, onde ele fez um alto. E aí, depois que ele cumpre essa vocação, no auge da sua fama, um dos filhos dele, a partir de coisas que aconteceram na família, resolve se revoltar contra o pai. O Absalão teve uma das irmãs estupradas pelo próprio irmão, e ele entendeu que Davi não tomou as devidas providências. Então ele começou a falar com Israel: olha, meu pai não é rei, rei sou eu, que se você tiver alguma aflição eu vou ouvir a sua causa. Meu pai não escuta a gente não, ele não resolve o problema da casa dele, ele não resolve o problema do povo, e isso foi se tornando uma inflamação em Israel.
E Davi, já carregando algumas culpas de algumas besteiras que ele andou fazendo na vida, ele também ficou meio sem saber como agir. Isso virou uma inflamação no sentido de um incêndio, né? Foi incendiando os corações. De repente, Davi está naquela situação onde o Absalão faz ele fugir, faz ele sair escorraçado do reinado, né? Toma o reino para si, e no meio disso tudo é que aparece o Simei. Olha, agora que Deus vai retribuir tudo que esse cara fez à minha família, porque o pessoal de Saul que continuava vivo achava que o Davi tinha usurpado o trono. Se tem uma coisa que Davi fez, foi não usurpar o trono. Ele recebeu muitas propostas para matar o rei Saul, e ele dizia, não, esse aí deixa que Deus vai dar o jeito dele. Eu não vou mexer com esse homem. Na verdade, ele não usurpou nada, ele foi aclamado rei, mas ficou aquele mal-estar entre os benjamitas, entre os judeus e os demais de Israel. Sempre teve uma rixazinha ali dentro do povo escolhido, né? De qualquer maneira, é interessante a gente pensar nessa história, porque a gente acaba se identificando com ela. Porque quanto mais você se percebe uma pessoa de Deus, no momento certo, fazendo aquilo que Deus te convocou para fazer, uma outra certeza também você tem. Você carrega um constante mal-entendido, né? Pessoas te olham com outros olhos, sejam as pessoas que estão muito próximas de você, porque estão olhando para você de acordo com coisas delas que ainda não são resolvidas, e pessoas que te vêm de longe porque ouviram falar e acreditaram naquilo que está sendo falado desde sempre. E o Davi tinha esse problema. Você tem o pessoal da família dele, que olhava para ele talvez, olha o homem que salva o mundo inteiro, mas não consegue resolver os problemas de casa. Você tem o pessoal herdeiro de Saul, né? Como esse Simei, que olhava assim, esse cara aí, isso não presta não, por isso que se virou rei. Se virou rei é porque não presta. E são argumentos que são aparentemente corretos, mas que eles não serviram para Davi, porque de fato o poder é o lugar da burrice, né? Se você vai analisar a vida de quem está no poder, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra.